Vemos belas e pequenas bolhas brilhantes que parecem ter o tamanho certo para uma célula bacteriana ou células maiores. O extrato do meteorito continha moléculas que eram capazes de formar minúsculas bolhas. Essas bolhas se parecem com a membrana externa de um pequeno micróbio. Alguns dos compostos conseguiram formar estruturas com membranas, belos e pequenos compartimentos como células, e então propusemos que essa seria uma maneira para a formação das primeiras membranas de células no início da Terra a partir desse tipo de moléculas. Talvez esses compostos vindos do espaço tenham sido a primeira etapa para o início da vida. Mas a fim de criar membranas, essas moléculas precisavam ter estado em água doce na concentração certa. Uma ideia de como isso poderia acontecer é que elas tivessem caído próximas a um geyser, em um lago vulcânico aquecido. À medida que as gotículas de água evaporam, as moléculas começam a ficar mais concentradas e formam as minúsculas bolhas. Talvez essas membranas de célula que se agrupam sozinhas, vindas do espaço, tenham sido a primeira etapa rumo à vida. A transformação de elementos químicos sem vida na primeira célula viva. Por isso eu não tenho dificuldade em imaginar que esse seria um processo comum, e essa formação de compartimentos teria sido a primeira etapa para a vida celular. Mas uma simples membrana, como uma bolha, ainda está muito distante de ser algo vivo. Os cientistas ainda tinham de descobrir de que forma todos os componentes complexos que formam uma célula haviam se reunido para criar o grande nascimento. Dessa vez, a resposta veio de um mundo perdido, que permanecera oculto por quase 4 bilhões de anos. Em 1977, uma equipe da instituição oceanográfica Woods Hole estava procurando sinais de atividade vulcânica no fundo do mar, quase 2.500 metros sob a superfície do oceano. Ao longo dessas chaminés hidrotérmicas, eles também encontraram um incrível mundo submarino. Privado da luz solar, ele estava se desenvolvendo com espécies de plantas e animais nunca vistos antes. Até aquele momento, muitos cientistas acreditavam que todos os ecossistemas vivos dependiam da fotossíntese. Entretanto, aqui estava um ambiente singular, completamente privado de luz solar. Esse estranho mundo subaquático cativou o pesquisador do Instituto Carnegie, o Dr. Robert Hazen. Imagine o quanto foi emocionante descer em um submarino nas profundezas escuras do oceano, onde as pessoas acreditavam que não houvesse coisa alguma, e então encontrar essas chaminés hidrotérmicas, esses lugares onde fluidos vulcânicos estão jorrando do fundo do oceano. E não apenas isso, devido a toda aquela energia química, calor, há seres vivos, ecossistemas, a vida é abundante, há micróbios e vermes, moluscos e todo tipo de caranguejos estranhos e outras coisas. Depois de pesquisar nessas incríveis profundezas, eles encontraram inesperados agrupamentos semelhantes a chaminés, jorrando fumaça de água quente e escaldante. Ele teve um pressentimento de que essas chaminés quentes poderiam estar produzindo uma química interessante. Talvez elas pudessem ter produzido os blocos de construção orgânicos da vida. Ele desenvolveu uma experiência para descobrir isso. É fácil fazer essas experiências. Você pega um pouquinho de mineral, um pouquinho de elementos químicos, coloca tudo em um tubo de ouro e o lacra. Submete aquele tubo a temperatura elevada e alta pressão por algumas horas apenas. Abre e há tudo isso ali dentro. E o que ele descobriu acabou sendo muito mais emocionante do que ele havia imaginado. Quando fizemos essas experiências, achávamos que não encontraríamos nada interessante, apenas umas poucas moléculas simples que poderíamos analisar e sobre as quais talvez pudéssemos escrever um pequeno trabalho. Estávamos errados. Essa coisa tinha um cheiro aromático mais forte em temperaturas mais baixas, era como melado. E com temperaturas um pouco mais elevadas, cerca de 350 graus, o cheiro era exatamente o de uísque forte. As pessoas passavam pelo laboratório e diziam, vocês devem estar se divertindo, o que é que estão fazendo? E estávamos mexendo com essa coisa da vida. Esse estranho aroma deu a Hazen a pista de que ele também havia criado moléculas orgânicas. Mais uma vez, essas moléculas se reuniam em minúsculas bolhas como membranas. Elas estavam se comportando de forma muito semelhante às moléculas extraídas do meteorito Murchison. Assim, Hazen havia descoberto
que poderia ser possível criar essas membranas semelhantes às células próximas das chaminés no fundo do mar. Entretanto, outros pesquisadores acreditam que esse estranho mundo subaquático era capaz de fornecer mais do que apenas uma membrana de célula. Eles acreditam que essas chaminés quentes eram o local onde todos os componentes da vida se reuniam. Eles alegam que o grande nascimento aconteceu aqui, no fundo de um oceano primitivo. Os cientistas acreditam que, a fim de que o grande nascimento ocorresse, determinados elementos essenciais tinham de trabalhar juntos. Por exemplo, a vida precisava de um recipiente, que veio na forma de uma membrana. Ela precisava de uma maneira de reproduzir. Hoje, esse processo é conseguido através de uma cadeia extraordinária de moléculas orgânicas, o DNA. A vida também precisava de um mecanismo, um processo químico chamado metabolismo, que converte combustível em energia utilizável. Segundo o Dr. Michael Russell, do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, seu metabolismo surgiu primeiro. A vida tem um trabalho a fazer, basicamente. E eu poderia dizer, você poderia ter um carro moderno com motor e computador dentro dele. Se você tirar o computador, o carro vai continuar funcionando, mas se você tirar o motor e deixar apenas o computador, ele para. O computador é o tipo de regulador, mas realmente o mecanismo é que é o mais importante, por isso imaginamos que deve haver um mecanismo, e esse mecanismo é o metabolismo. Hoje, o mecanismo de metabolismo que mantém todo ser vivo é uma reação química extremamente complexa. Mas o que é fascinante é que Russell acredita que todos nós temos, oculta em nossas células, traços da primeira e mais simples reação metabólica, como os fósseis vivos que indicam onde a vida começou. Podemos rastrear esse tipo de elementos químicos no início da Terra e vê-los até mesmo nos dias de hoje. Existe sulfeto de ferro em nossa pele, por exemplo, e isso é aquele pedacinho de rocha que nos faz lembrar de onde todos nós viemos. E, segundo Russell, é daí que surgimos. Chaminés nas profundezas do oceano formadas em grande parte de sulfetos de ferro. Ele acredita que esses e outros componentes deram início ao metabolismo, agindo como catalisadores, permitindo a reação entre gás e hidrogênio, saindo das chaminés e dióxido de carbono dissolvido na água. Mas, no final, essa reação simples evoluiu, tornando-se o complexo mecanismo químico, o metabolismo. E, finalmente, o metabolismo exigia DNA, pois ele realmente precisava de um regulador, de um computador. Mas, para começar, só precisávamos do mecanismo. Em algum momento, os mecanismos metabólicos adquiriram uma determinada estrutura, uma membrana. A teoria de Russell dá uma ideia de como uma reação química simples poderia ter levado à criação de cada vez mais moléculas orgânicas complexas. E como finalmente criou a primeira célula viva e toda a vida no planeta. Ainda há muitas coisas a serem descobertas, mas lentamente as pistas quanto à origem da vida estão começando a surgir. Mas agora um cientista alega ser capaz de reunir todas essas pistas usando as mais recentes técnicas de laboratório. Ele espera dar início à vida a partir do zero, algo que não tem acontecido nesse planeta nos últimos 4 bilhões de anos. Os cientistas estão lutando para responder à grande pergunta sobre como a vida começou. É uma busca que os tem levado para os confins mais distantes do planeta e para as profundezas do funcionamento da célula. Mas enquanto um grupo de pesquisadores procura o grande nascimento 4 bilhões de anos atrás, um outro grupo de cientistas está procurando o futuro. Os cientistas de hoje estão sendo capazes de reprojetar a vida criada pela natureza cerca de 4 bilhões de anos atrás. A chave para esse poder extraordinário é sua compreensão acerca de uma extraordinária cadeia de moléculas, o DNA. O DNA é composto de 4 simples moléculas base, adenina, guanina, citosina e timina. A disposição dessas bases contém as informações necessárias para a criação da vida. E é essa inovação tecnológica natural que está no cerne de toda a vida na Terra hoje. E Tom Knight, especialista em informática do MIT, quer reprogramar o DNA a fim de criar novos tipos de vida.